Olá, pessoal, tudo bem? Então, chegamos na parte da correção de atividades. Essas atividades são referentes ao último assunto que nós conversamos, que foi componentes do ar, aula do dia 8 do 5. E aí eu deixei a atividade para vocês fazerem, né, lá no planejamento. Vocês tirariam fotos e enviariam no portal. E agora a gente vai corrigir junto aqui. Vamos lá. As atividades, elas estão na página 100. Rever e aplicar a página 100, sem o desafio dessa vez. Então, número 1. Pois bem, número 1. No número 1, o enunciado diz o seguinte: escreva no caderno o nome dos gases representados pelas letras A, B e C no gráfico, que mostra a composição atmosférica da Terra. Então, o gráfico ele tem 78% de parte laranja, 21% de parte azul e apenas 1% de parte verde. É como se fosse uma grande pizza, cada pedaço da pizza com uma cor. A letra C, ela vai estar se referindo a 78%, a parte laranja, ok? A letra A vai estar se referindo a 21%, a parte azul. E a letra B vai estar se referindo a parte verdinha, 1%, tá? Porque a maior parte, a letra C, né, como a gente conversou durante a explicação do conteúdo, a maior parte da atmosfera, a maior parte do gás presente na atmosfera é o gás nitrogênio. Em segundo lugar, o azulzinho, o gás oxigênio. E, por último, apenas 1% de gás carbônico, ok? E outros diversos gases também, além de vapor d'água e poeira. Então, letra B, diversos gases. Tudo bem, pessoal? Então, 78% nitrogênio, que é o gás que está mais presente na nossa atmosfera. 21% oxigênio e 1% diversos gases, ok? Vamos para o número 2. Bom, na 2 o enunciado é o seguinte: observe o esquema abaixo. N2, que significa nitrogênio, uma setinha vermelha com o número 1 em cima, nitratos. Ou seja, N2 virando nitrato. Aí vem uma setinha vermelha com o número 2 em cima, nitrato, plantas. Depois de plantas vem outra setinha vermelha com o número 3, animais. Esse esquema representa o ciclo do nitrogênio. E como fica a resposta de vocês? No número 1, na setinha vermelha número 1, está ocorrendo uma transformação do nitrogênio N2 em nitratos pela ação das bactérias. Então, as bactérias que estão presentes lá nas raízes das plantas leguminosas vão transformar, vão fixar o gás nitrogênio. Na setinha número 2, em 2, os nitratos são absorvidos pelas raízes dos vegetais para que possam fabricar proteínas. Então, os nitratos são absorvidos pelos vegetais. Primeiro as bactérias absorvem, depois as plantas absorvem. 3. Animais que se alimentam de plantas adquirem o nitrogênio na forma de proteína. Então, depois que as plantas absorvem as proteínas que as bactérias fizeram nas suas raízes, né? Através do nitrogênio, absorvendo o nitrogênio, os animais que ingerirem essas plantas, eles vão estar ingerindo o nitrogênio através das proteínas, tá bom? Número 3. O enunciado do 3 é o seguinte: o esquema ao lado mostra que, durante a fotossíntese, o gás 1 é absorvido pela planta, enquanto o gás 2 é liberado. Escreva no caderno o nome e a fórmula dos gases 1 e 2. Aí o esquema qual é? Uma plantinha, uma setinha azul, indicando que esse gás 1 está indo para dentro do corpo da planta. Tem a participação de luz solar e tem o gás 2 saindo do corpo da planta. O que é o gás 1 e o gás 2?
Gás 1 é o gás carbônico ou o dióxido de carbono, é o CO2, que a planta absorve mediante a presença de luz para fazer a fotossíntese, além de estar absorvendo também água nas suas raízes. E o gás 2, que é o gás que está saindo da planta, é o gás oxigênio. Então, no momento da fotossíntese, a planta, né, as plantas, elas fazem o seu próprio alimento, que é a glicose, e liberam para o meio ambiente o gás carbônico. Como elas fazem isso? A luz, elas absorvem o gás carbônico da atmosfera, o gás carbônico que nós liberamos na nossa respiração. Ao mesmo tempo, elas absorvem água e sais minerais através das suas raízes, né? E a luz, ela permite essa reação química acontecer. No final da fotossíntese, ela vai estar liberando oxigênio para o meio ambiente, que é o gás que nós respiramos. E, ao mesmo tempo, ela terá feito aí para ela o seu próprio alimento, já que a plantinha é um ser autotrófico, ou seja, fabrica o seu próprio alimento dentro do seu corpo, ok? Enunciado da número 4. O que ocorreria à Terra e aos seres vivos que existem nela se, de uma hora para outra, faltasse o CO2, que é o gás carbônico? O que aconteceria se faltasse o CO2 no ar? Sem o CO2, as plantas e outros seres autótrofos, ou seja, os seres que fazem fotossíntese, não poderiam realizar a fotossíntese. Consequentemente, não haveria produção de matéria orgânica, nem de gás oxigênio. Parte da vida na Terra estaria em risco. Vamos lá, o que acontece? Se as plantas fabricam oxigênio no momento da fotossíntese, né? E também fabricam o seu próprio alimento, elas liberam esse oxigênio que a gente absorve, que a gente utiliza na nossa respiração, né? Nós humanos e vários outros seres vivos absorvem oxigênio na respiração. Se não tivesse o CO2, a planta não ia absorver o CO2. Consequentemente, ela não liberaria o oxigênio. Então, precisa ter o gás carbônico para a planta absorver, na presença de luz solar, para ela poder realizar a fotossíntese e liberar oxigênio para o meio ambiente. E aí, nós, seres heterótrofos, que não fabricam o seu próprio alimento no corpo, no próprio corpo, né, obtemos o oxigênio dessa maneira, pela liberação dos seres fotossintetizantes. Se não tem gás oxigênio para a gente não libera gás carbônico, aí não tem gás carbônico para eles e eles não liberam oxigênio para a gente. Então, são seres dependentes, os autótrofos e os heterótrofos, os que fazem fotossíntese e os que não fazem, são dependentes, porque é uma troca. Um entrega o gás para o outro. Nós entregamos gás carbônico para as plantas e as plantas entregam para a gente o oxigênio. Tudo bem? Agora nós vamos para a número 5. O enunciado da questão 5 diz o seguinte: reescreva no caderno as frases incorretas, corrigindo-as. Então, nós temos frases incorretas aí que vocês deverão descobrir por que elas estão incorretas e deverão corrigi-las. Na A fala o seguinte: a respiração das plantas e a dos animais são contrárias uma à outra. Bom, a letra A ela está incorreta. Por quê? Porque quando as plantas não estão mediante luz solar, elas respiram como nós. Elas fazem fotossíntese somente na presença de luz solar. Acabou a luz solar, elas vão respirar como nós, pegar oxigênio e devolver gás carbônico, tá? Então, a respiração das plantas e dos animais são idênticas uma da outra, tá? Lembrando que a planta respira como nós, é idêntica como nós quando não tem luz solar. À noite a planta ela respira como nós, tá bom? Nesse sentido aí que é idêntica. De dia, mediante luz solar, a respiração da planta é igual à nossa? Não, não há respiração, há fotossíntese. Somente nós é que respiramos de dia. As plantas fazem fotossíntese. Tudo bem? Letra B. O processo que as plantas usam para fabricar o seu alimento é a respiração. Qual é o erro aí na letra B? Que o processo que as plantas usam para fabricar o seu alimento é a fotossíntese, tá? A fotossíntese, ok? As plantas elas só conseguem fabricar o seu próprio alimento mediante o processo de fotossíntese. Então, esse é o erro na letra B. A letra C. É graças à fotossíntese que as plantas fazem com que o gás oxigênio seja devolvido para a atmosfera. Essa está correta.
Letra D. As plantas aproveitam a água e o gás carbônico para fabricar o seu próprio alimento. Também está correta. Letra E. As plantas fazem fotossíntese durante a noite e o dia. A gente acabou de falar, né? Ainda há pouquinho aí na letra A, com relação à respiração idêntica, eu falei para vocês o quê? Que as plantas, elas à noite respiram como nós, absorvem oxigênio e liberam gás carbônico, mas diante da luz solar, mediante presença de luz solar, elas fazem fotossíntese. Então, qual é o erro aí na letra E? As plantas fazem fotossíntese durante o dia, somente durante o dia, somente durante a presença de luz solar. À noite elas respiram igualzinho a gente, tá bom? Letra F. As plantas não respiram durante o dia. Qual é o que a gente pode fazer aí para melhorar a letra F? As plantas elas respiram dia e noite. Se durante o dia não houver luz solar, elas vão fazer a respiração, tá? Na ausência de luz solar, as plantas fazem respiração, tá? Então elas podem respirar durante o dia sim também, ok? Mediante luz solar, fotossíntese. Não tem luz solar, respiração como a gente, ok? Não passei desafio dessa vez para vocês. Ao meu ver, tá bem tranquilo de responder. Espero que vocês tenham respondido direitinho. Vou corrigir lá no portal, tá bom? Vamos estudar com tudo. Vamos cuidar aí do futuro, tá bom? Dos futuros adultos que vocês serão. E esse cuidado começa com os estudos, ok? Um beijo, cuidem-se, tô com muita saudade.